Você já parou para pensar no que aconteceria se o destino de toda a vida terrestre dependesse de um único sistema funcionando perfeitamente por mais de um ano? Foi exatamente essa situação que ocorreu dentro da Arca de Noé, durante cerca de 370 dias. Praticamente toda a vida animal da Terra esteve confinada dentro de uma única estrutura de madeira, isolada do mundo exterior. Não havia rotas de navegação, não havia direção definida, não existia controle humano sobre o caminho. Apenas uma embarcação gigantesca flutuando sobre um planeta coberto por águas. Dentro dela estavam milhares de animais. Espécies diferentes, comportamentos diferentes, necessidades diferentes. Predadores e presas separados apenas por divisões internas. Animais pequenos e frágeis dividindo o mesmo ambiente com criaturas enormes e poderosas. Animais pequenos e frágeis dividindo o mesmo ambiente com criaturas enormes e poderosas. E tudo isso sob a responsabilidade de apenas 8 pessoas. A Arca não era um navio de guerra, não era uma embarcação de exploração e muito menos um meio de transporte comum. Ela era um sistema de preservação da vida. Se algo desse errado ali dentro, não existia plano de emergência. Se o alimento acabasse, espécies inteiras desapareceriam. Se os resíduos se acumulassem, o ar se tornaria tóxico. Se os animais entrassem em pânico, o caos interno poderia destruir todo o equilíbrio do ambiente. Dentro da Arca, não existiam problemas pequenos. Qualquer erro tinha potencial para causar uma reação em cadeia. E o desafio não era manter tudo funcionando por algumas horas ou alguns dias. Era manter aquele sistema ativo todos os dias durante meses, sem interrupção. Porque depois que a porta foi fechada, não havia como sair. Naquele momento, a Arca se tornou o único lugar habitável em todo o planeta. Mas a grande questão não é apenas como ela conseguiu flutuar sobre as águas. A pergunta mais intrigante é como aquele ambiente fechado conseguiu sustentar milhares de seres vivos durante tanto tempo sem entrar em colapso. Porque sobreviver ao dilúvio não dependia apenas da estrutura da embarcação. Dependia do que acontecia dentro dela. Qualquer objeto solto poderia se tornar perigoso durante os movimentos constantes da arca. Qualquer peso mal distribuído poderia comprometer a estabilidade. Qualquer vibração repetida poderia gerar desgaste ao longo do tempo. Movimentos pequenos, quando repetidos milhares de vezes, deixam de ser pequenos. Eles geram fadiga estrutural, produzem desgaste e criam falhas progressivas. Por isso, dentro da arca, praticamente tudo precisava estar fixo. Nada poderia oscilar livremente. Nada poderia reagir de forma imprevisível ao balanço constante das águas. Estar protegido da inundação não era suficiente. O próprio interior da arca precisava permanecer estável. Em sistemas fechados, o perigo muitas vezes não vem do lado de fora. Ele surge da soma de pequenos problemas ignorados. Mas manter a estrutura funcionando era apenas parte do desafio. O maior risco estava nos próprios habitantes da arca. Milhares de animais permaneceram confinados durante meses em um espaço limitado. Alguns eram naturalmente dóceis. Outros eram guiados por instintos predatórios. Existiam espécies territoriais que agora estavam presas em espaços reduzidos. Animais sensíveis ao estresse conviviam com barulho constante, movimento contínuo e proximidade forçada com outras criaturas. Em condições normais, isso poderia gerar ataques, pânico coletivo e conflitos entre espécies. Bastaria uma agitação em um único compartimento para gerar reações em outros setores. Um animal ferido poderia desencadear estresse em toda a área. Um momento de caos poderia comprometer todo o ambiente interno. Por isso, a organização não era apenas importante. Era essencial. O interior da arca não poderia ser um espaço aberto. Era necessário dividir tudo em compartimentos. A própria descrição bíblica menciona essa divisão. Isso indica controle de movimento, separação de espécies e organização funcional. Cada grupo precisava permanecer em sua área específica. Esse confinamento, apesar de parecer severo, também ajudava a preservar energia. Animais que se movimentam menos consomem menos alimento. Consumindo menos alimento, produzem menos resíduos. Com menos resíduos, o impacto sobre o ambiente interno diminui. Além disso, níveis menores de atividade reduzem comportamentos agressivos e impulsivos. Outro detalhe importante aparece na maneira como os animais chegaram até a arca. O texto bíblico diz que eles vieram até Noé. Isso elimina uma das etapas mais perigosas de qualquer manejo de animais selvagens, a captura. Não houve perseguições em massa. Não houve contenção violenta generalizada. Quando a porta foi fechada, os animais já estavam posicionados dentro da estrutura. A partir daquele momento, o objetivo não era domesticar, era
era manter o sistema funcionando. Mas manter animais vivos exige algo inevitável: alimento. Todos aqueles animais precisavam comer todos os dias, durante meses. E a Bíblia deixa claro que os alimentos já estavam armazenados antes mesmo da porta ser fechada. Isso indica planejamento, indica cálculo, indica preparação prévia. Se o alimento estragasse, tudo poderia entrar em colapso. Se fosse mal distribuído, algumas espécies não sobreviveriam até o final. Em ambientes fechados, o armazenamento precisa ser extremamente cuidadoso. Umidade gera mofo. Mofo contamina os alimentos. Alimento contaminado causa doenças. E em um espaço fechado, doenças se espalham rapidamente. Outro ponto crítico era o esforço humano. Apenas 8 pessoas precisavam alimentar animais, observar comportamentos, verificar sinais de doença e manter a ordem. Se todo o sistema dependesse apenas de esforço físico constante, ele não seria sustentável. O corpo humano tem limites. Por isso, a rotina precisava ser organizada. As tarefas tinham que ser repetíveis. O trabalho precisava ser distribuído de forma eficiente. O objetivo não era fazer mais esforço. Era conseguir manter o esforço todos os dias. Mas alimentar os animais era apenas metade do problema. Porque tudo que entra também precisa sair. Milhares de animais produzem resíduos continuamente: urina, fezes e gases. Se esses materiais se acumulassem, o ambiente interno se tornaria rapidamente insalubre. Urina libera amônia. Resíduos orgânicos liberam gases prejudiciais. Em ambientes fechados, esses gases se concentram. Sem controle, o ar se tornaria perigoso. Infecções poderiam se espalhar. Parasitas encontrariam condições ideais para se desenvolver. Limpeza manual constante seria impossível para um grupo tão pequeno. Por isso, o próprio movimento da arca podia ajudar nesse processo. Inclinação, gravidade e escoamento natural poderiam auxiliar na remoção de resíduos. O ambiente precisava trabalhar junto com o esforço humano. Mas mesmo controlando a alimentação e resíduos, ainda existia um problema invisível: o ar. Respirar dentro da arca era um desafio contínuo. Milhares de animais produzem dióxido de carbono, calor e umidade. Em um espaço fechado, tudo isso se acumula. O oxigênio diminui. O ar se torna pesado. Gases ficam presos nas áreas mais baixas. Esse tipo de problema não acontece de forma repentina. Ele surge lentamente. Animais começam a ficar mais lentos. Param de se alimentar. Ficam apáticos. E eventualmente morrem. A Bíblia menciona um detalhe importante: uma abertura próxima ao topo da arca. Essa abertura provavelmente tinha uma função vital. O ar quente sobe naturalmente. Ao escapar por uma abertura superior, ele cria uma circulação natural. O ar fresco entra. O ar quente sai. Isso cria ventilação contínua, sem necessidade de esforço constante. A arca precisava respirar. Sem ventilação adequada, nenhum outro sistema funcionaria. Mas mesmo com todos esses desafios técnicos, existia um problema ainda mais difícil: o fator humano. 8 pessoas passaram mais de um ano confinadas naquele ambiente, sem sair, sem horizonte visível, sem saber quando tudo aquilo terminaria. O confinamento prolongado gera efeitos psicológicos intensos. O barulho constante desgasta a mente. A repetição diária gera cansaço emocional. A falta de privacidade aumenta a tensão. Ali dentro não havia como escapar da rotina. Qualquer conflito precisaria ser resolvido, porque ele continuaria presente no dia seguinte. Por isso, disciplina era essencial. A rotina precisava ser clara. As tarefas precisavam ter horários definidos. Cada pessoa precisava ter uma função. Sem ordem, o ambiente se tornaria caótico. E o caos em um sistema isolado se espalha rapidamente. Outro fator decisivo era a liderança. O pai precisava manter a direção daquele grupo. Em ambientes extremos, liderança estável faz toda a diferença. Decisões precisam ser respeitadas. Funções precisam ser mantidas. Sem liderança, o esforço coletivo se desorganiza. Mas mesmo com organização e disciplina, existia algo impossível de controlar: o tempo. Eles não sabiam quanto tempo o dilúvio duraria. Não sabiam quando as águas baixariam. Não sabiam quando voltariam a pisar em terra firme. Viver sem saber quando tudo vai terminar transforma qualquer missão em um grande teste psicológico. Mas um dia o movimento da arca diminuiu. Eventualmente ela parou. Isso indicava que algo havia mudado.
Mas parar não significava segurança. O mundo lá fora havia sido completamente transformado. O solo estava alterado. A vegetação havia desaparecido. Os ecossistemas haviam sido interrompidos. Sair cedo demais poderia significar morte. Por isso, Noé começou a testar o ambiente externo. Primeiro, ele soltou um corvo. Depois soltou uma pomba. A pomba voltou. Não havia lugar seguro para pousar. Ele esperou novamente. Dias depois soltou a pomba outra vez. Dessa vez ela retornou trazendo uma folha verde. É um sinal. Os animais saíram conforme suas espécies. A ordem foi mantida até o último momento. A arca não cumpriu sua missão apenas por resistir ao dilúvio. Ela cumpriu sua missão porque funcionou todos os dias sem falhar. Desde o momento em que a porta foi fechada, até o momento em que a vida pôde recomeçar. Mas talvez a parte mais profunda dessa história não esteja apenas na sobrevivência. Os dias dentro da arca não preservaram apenas a vida. Eles prepararam aqueles que sobreviveram. Prepararam para reconstruir. Prepararam para continuar a história da humanidade. E talvez o verdadeiro mistério não seja apenas como eles sobreviveram dentro da arca, mas como aquela experiência mudou completamente as pessoas que saíram dela. Porque às vezes, antes de um novo mundo começar, algo dentro de nós precisa ser transformado primeiro.